Olá, meu amigo e minha amiga. Precisamos começar assim para apresentar ela, doutora Daniele Rodrigues, especialista em direito bancário, mais especificamente no direito dos superendividados. Ela também é mentora de advogados, ensina advogado a atuar no nicho do superendividamento, professora de pós-graduação. Não vou ficar tanto tempo aqui, senão vamos ficar muito tempo para poder enumerar tantas qualidades que temos aqui com a doutora Daniele. Muito prazer, doutora Daniele, poder receber você aqui no podcast, nosso Desendivida Cast, junto também com o doutor Lucas. Foi um mentorado dela, que hoje também atua no superendividamento e hoje também é uma referência no direito bancário do Rio de Janeiro. E podemos falar do Brasil, né, doutora? Com certeza. Vamos lá, doutora Daniele. Se apresente aí. Então, gente, vamos lá, né? Você já me conhece e hoje eu sou convidada no Desendivida Cast, né? Que é criação minha, né? Eu tive essa ideia de criar o Desendivida Cast para desendividar, ou trava-língua, o máximo possível de consumidores. Então, a ideia justamente era estar sempre reunindo amigos, eu estou sempre recebendo aqui amigos, né? E hoje, quem tá aqui apresentando, vou ficar mais calada hoje, né? Vou responder, no caso, mais hoje, mas quem tá aqui como host aqui vai ser o Dr. Paulo Rubim, e ele é excelente em vendas. Depois a gente vai fazer um podcast só de vendas. Vamos sim. Porque é bom para o pessoal sair da dívida. E o Lucas, né? Lucas Neves, que normalmente é o meu co-host, agora é co-host do Dr. Rubim. E aí, Lucas? Boa tarde a todos. Como sempre, aqui como co-host. Na última eu não estive por aqui, mas é sempre um prazer estar aqui dividindo conhecimento. Lembrando que a minha área de especialidade é na busca, apreensão e revisional, mas atuo também no superendividamento após a mentoria da doutora Daniele. E isso, claro, expandiu muito a minha atuação no escritório e também em rede, em território nacional. Fugi necessariamente do Rio de Janeiro e atuo em todos os estados da federação, que isso me dá uma liberdade geográfica que só o direito bancário hoje pode proporcionar para quem está iniciando. É verdade. Então vamos sem delongas, vamos Bora. falar sobre o superendividamento. Bora. Doutora Daniele, sabemos que a lei do superendividamento é uma lei de 2021. Isso. Então é uma lei muito nova. A gente percebe que às vezes até alguns juízes não estão nem ambientados com ela. Isso. E eu tenho certeza que muitos consumidores hoje têm dúvida se realmente funciona, tá? Então, antes de saber se funciona, gostaria que você desse uma breve explicação do que é e se funciona. É mito ou é verdade? Excelente pergunta. Vamos lá. A gente recebe muita dúvida, principalmente porque na rede social hoje cada um diz uma coisa. Inclusive, eu vejo colegas advogados dando informação totalmente errada. Hoje mesmo eu tava vendo no Facebook, falaram assim, Dani, tá aparecendo muita propaganda sua. Eu falei, deixa eu lá olhar. E alguém falou assim, tem um comentário lá de cliente falando que deu certo, e tinha lá, tipo, uns haters. Haters tem tudo quanto é lugar. Tem que ter, né? Tem que ter o hater lá pra falar, não funciona. E aí tinha um advogado, ele tava de terno, a gente já sabe, né? Olhou, viu de terno e gravata, falei, cara de advogado. E ele tava falando assim, não funciona. Existe só limitação de desconto, que é 30%, você não vai repactuar nada e tal. Falei, não, ele não pode ser advogado. Para falar isso aqui, eu entrei no perfil, né? Fui dar aquela olhadinha, né? Não tem como. Eu olhei e falei, nossa, advogado. Aí eu falei, então desconhece, então, o direito do consumidor. Por quê? Porque, assim, lei do superendividamento, né? Sua pergunta foi justamente essa, né? O que é, se realmente serve ou não. A lei do superendividamento, ela foi baseada em cima de uma tese que já existe, que é a tese do superendividamento. A França já usa. Na França, começou lá na década de 80, para consumidores endividados, e na França, perdão total da dívida. Aqui no Brasil não é perdão total da dívida, mas você consegue reduzir boa parte da dívida repactuando. Então, a ideia da lei é o consumidor endividado reunir todos os credores no único processo e apresentarem um plano de pagamento. A lei diz que o plano de pagamento não pode passar de 60 parcelas. Então, a maioria fica, peraí, mas olha só, uma porcentagem da minha remuneração em 60 parcelas, ou toda a minha remuneração em 60 parcelas não quita a dívida.
Eu falo, calma, que a gente vai explicar. No plano de pagamento que a gente faz, a gente pega justamente qual o valor que essa pessoa recebe. Ah, é 10 mil, tá. Real bruto, 10 mil, a gente vai tirar descontos obrigatórios, que normalmente são previdência e o imposto de renda. Ah, sobrou 7 mil. 7 mil é o líquido. Desses 7 mil, a gente vai pegar 30%. Então, cada caso é um caso. A gente pega 30% e apresenta o plano de pagamento, comprometendo ali 30% ou 35%, depende. Lá no escritório a gente faz com 30%, tem escritório que faz 40%, enfim. E a gente apresenta esse plano da seguinte forma: 30% da remuneração e 60 parcelas é X que os credores vão receber e se dê por satisfeito. Agora, você falou uma coisa interessante, Rubim, não são todos os juízes que entendem dessa forma, não são. Mas para você que está devendo 1 milhão, 1 milhão e meio, 500 mil, você tem qual outra... É o famoso pior que tá, não fica, né? Exatamente, você falou tudo. E aí, o que você vai fazer? Vai sentar e chorar ou você vai tentar a possibilidade de conseguir mudar a tua situação? Doutor, assim, pra gente ter uma ideia prática, você deu um exemplo bacana aí, 10 mil, o líquido fica em 7 mil. 30% daria 2.100, né? Isso. Essa é a capacidade de pagamento daquele endividado. Isso. Então, esses 2.100, ele é dividido de qual forma? É proporcional? É feito de acordo com o que o juiz manda? Você oferece esse plano de pagamento? Porque eu entendi que ele tem 2.100. Agora, como que isso é dividido entre os credores? Vamos lá. Como é que é feito? Pelo menos lá no escritório a gente faz um plano de pagamento colocando o mesmo valor para todos os credores, sendo que aquele credor que fizesse um saldo for quitado antes, outro começa a receber um pouquinho mais. Então, você faz um plano de pagamento nesse sentido. O que acontece depois da audiência conciliatória? O juiz normalmente manda para o perito. Todas as sentenças que foram procedentes, não foi aprovando nosso plano de pagamento direto, é aprovando o plano judicial compulsório, porque o plano de pagamento, a lei diz que você tem que apresentar até a audiência conciliatória. Então, tem escritório que dá entrada no processo sem colocar o plano de pagamento. Estrategicamente, lá no escritório, a gente coloca na petição inicial, porque alguns credores, quando você está inadimplente, eles vão entrar em contato para tentar negociar. Então, imagina, aí você não fez conta nenhuma do teu cliente. E aí você começa, caramba, peraí, o Bradesco entrou em contato. Deixa eu ver o quanto que ele já pagou, o quanto que não pagou. Você não tem planilhado a dívida do seu cliente. Entendo. Então, você já ganha tempo dessa maneira. Fica mais assertivo na hora de fazer um acordo com o credor, que você falou, opa, peraí, tá fora do plano de pagamento, eu tenho outros credores para pagar. Imagina eu ter que parar, o meu operacional lá do escritório ter que parar para fazer esse cálculo toda vez. Ou seja, olha a importância de ter um profissional realmente especializado. Porque se você bota num advogado generalista, ele não vai fazer E esse não plano vai. e automaticamente vai prejudicar o resultado positivo que o cliente poderia ter. Exatamente, porque é complexo, né? Porque demanda, imagina, ninguém chega com uma dívida barata, uma dívida baixa lá no escritório. Normalmente são 15 credores, 10 credores. Quando tem 2 credores ou 3, a gente, ai, que alívio, que bom, ficou mais fácil fazer. Só que não, são vários credores. Então, para você conseguir ter essa gestão, né, da dívida do teu cliente, até para negociar com um credor, o plano tem que ser, eu pelo menos penso dessa forma, que o plano de pagamento tem que ser logo na petição inicial. Normalmente o juiz, todas as sentenças procedentes do escritório, foi enviado para o perito. E aí, aqui no Rio, pelo menos aqui no Rio, gente, não sei outros estados, tá? Depois o pessoal fica comentando, meu estado. Não, aqui no Rio, principalmente capital, as sentenças procedentes foi com audiência conciliatória, juiz togado, contador judicial do lado do juiz. Pronto, a gente já sabe dali vai vir procedência. Porque quando a gente tem um contador judicial, eu já sei que aquele juiz já entendeu a lei. Uhum. Então, quando tem audiência, contador judicial na audiência, eu sei que vai ser procedente. Ele já preparou todo o cenário para poder decidir. Exatamente. Entendi. Então, ele só vai dar ali o plano judicial compulsório, porque o plano de pagamento, ele tem que ser aprovado ali pelos credores. Todos os credores, principalmente quem tem consignado, né? O banco vai falar não, vai esperar a sentença.
E aí, como a gente não faz acordo em cima do nosso plano, porque o credor falou não, vai ser o plano judicial compulsório, não vai ser o nosso plano, vai ser o do juiz, Perfeito. que vai impor. Agora, ó, você Pronto. me deu um gancho aqui para uma pergunta que eu acho que deve ser dúvida da maioria dos funcionários públicos. Consignado entra ou não entra? E no final, continua nessa levada dessa pergunta aí. O que realmente entra? Financiamento da casa, entra. Financiamento do carro, entra. Pensão, entra. Consignado, entra. Excelente pergunta. Acaba com esse mito pra gente aí. Você tocou aquela questão da pensão. Deixa eu começar com pensão alimentícia. A maioria de militar que paga pensão, ele acha que a pensão é um desconto obrigatório na hora da gente fazer o cálculo do superendividamento. Eu falo, não. É um desconto obrigatório por direito de família. Uhum. Para o nosso direito, que é o bancário, não é um desconto obrigatório. Ah, mas se eu não pagar, eu vou preso. Ok, mas é direito de família. Direito bancário, e isso é Brasil todo, tá? No Brasil todo a gente vê que é a mesma decisão. Desconto obrigatório, previdência e imposto de renda, tá? Pra gente subtrair do contra-cheque ali o bruto, e reduzir... Peraí, gente, vou colocar no silencioso. Olha isso, olha que gafe. E aí, para reduzir... Justamente, perdi aqui o fio da meada. Mas é justamente pegar o contra-cheque ali, o bruto do teu cliente ali, do consumidor, servidor público, né, endividado. Você vai tirar os descontos obrigatórios e pensão alimentícia não é desconto obrigatório pro superendividamento, chega no líquido. Então, nesse líquido, a gente quer saber o quanto que está comprometido com o consignado, empréstimo pessoal e outras dívidas, que às vezes não tá lá no consignado, mas está na conta corrente. E aí você perguntou, o consignado entra, não entra? Tem juiz que diz que não. O que é um absurdo, porque já tem entendimento, já tem sentenças. Então, quando a gente tem alguma decisão que o juiz fala não tem consignado, a gente já... ou a gente vai agravar, ou a gente vai apelar, dependendo do que seja ali o despacho, e a gente junta as sentenças. A gente está começando a colecionar as nossas sentenças para juntar as sentenças e falar, olha só, você está julgando errado. Já entende sim. E é porque tem uma confusão aí. O que acontece? Tem muita gente que acha que o consignado não vai entrar no superendividamento porque antigamente se fazia uma ação de limitação de descontos. E essa ação ainda existe hoje, tem alguns advogados que fazem ainda, porque não entenderam o superendividamento. Limitar descontos não é reduzir passivo. E também não tem limitação. Uhum. Posso limitar descontos a 30% ou 35% da remuneração ad eterno, até saldar o que eu devo com um banco. Diferente de repactuação de dívidas. Repactuação é aquelas 60 parcelas que o banco vai receber e se dê por satisfeito. Então, respondendo, sim, consignado entra no superendividamento. O que não entra? Vou falar o que entra, né? Sim. Todas as dívidas de relação de consumo. É relação de consumo? Tá no superendividamento. Então, vamos fazer um bate-bola aqui, então. Vamos lá. Comprei na Renner 2.000 de roupa. Entra ou não entra? Entra. Entra. Beleza. Eu passei 10.000 no meu cartão. Parcelei em 10 vezes uma geladeira. Entra ou não entra? Cartão de crédito, sim, entra. Eu financei minha casa. Parei de pagar. Então, aí a gente vai abrir uma ressalva, porque a lei diz isso. Que contratos que tenham garantia, você não vai repactuar. Então, não entra financiamento de veículo e financiamento de imóvel. Agora é com o Lucas, financiamento de veículo, a pessoa... o superendividado não pode. E aí, Lucas, o que faz com financiamento? Em relação, já teve até alguns clientes que procuraram para falar, não, eu quero colocar o meu veículo também para poder entrar nessa repactuação. Eu expliquei para ele que não poderia e, paralelo a isso, a gente fez para ele uma ação de superendividamento com o que poderia entrar ali no plano, compor aquele plano de repactuação e, paralelo, nós fizemos ali uma ação revisional, que foi que tivemos êxito, tanto no superendividamento, tanto na ação revisional, que ele conseguiu expurgar ali os juros que tinham acima da média de mercado e conseguimos a quitação.
mas a gente sempre deixa em alerta. Até placas solares também já tentaram colocar no plano de repactuação e também não entra, porque é uma garantia real, né? Uma alienação fiduciária. Se não pagar o financiamento lá, eles levam a placa solar, né? Leva. Tivemos até um caso recente agora no escritório, que o cliente já tinha perdido as placas solares, tinha contratado outro escritório, e nós ingressamos na ação só para tentar minimizar os danos que ele já tinha sofrido. Porque no contrato dele tinha sim tese para poder derrubar aquela busca e apreensão ali. Inclusive era a capitalização diária. Então, só que o cliente já tinha perdido, ele não, optou também por não fazer a defesa ali, porque já era um passivo bem alto para ele, que ele estava devendo já para essas placas solares. Vamos lá, vocês que são especialistas. Deixa eu ver se eu entendi. Acabou de surgir uma dúvida aqui na minha cabeça. E ver se eu entendi. No caso do superendividamento, independe se houve até ilegalidade ou não. Ainda assim, eu posso ingressar com uma ação de repactuação. Já na questão do veículo, precisa sim ter uma taxa realmente praticada de forma ilegal. Por exemplo, uma taxa acima da média no veículo permite que eu faça uma revisional. Já no superendividamento, não existe essa necessidade. Não, em momento algum a gente está falando que tem abusividade no contrato, porque qualquer contrato abusivo pode ser revisado. Superendividamento independe. Legal. Eu não estou em momento algum falando que tem abusividade ou algo nesse sentido. E aí, pulo do gato para quem é advogado e estiver assistindo. Não faça revisional dentro do superendividamento, faça repactuação de dívidas. Porque se você tiver uma improcedência, ou em todas as instâncias, você tem uma carta na manga que é revisional daquele contrato. Então, ok, não julgou esse mérito. Tá falando da repactuação, não foi aceito. Não deu certo uma via, você vai com o seu cliente endividado por outra. Começa a fracionar os contratos, vai verificar se tem abusividade e vai entrar por um. Vai fazer uma revisional de cada contrato que tiver abusividade, lógico, né? E aí... Tem alguns profissionais que entendem que seja viável distribuir a ação de superendividamento junto com a revisional. Eu acho que é perder tempo e queimar cartucho. Tiro no pé. É queimar cartucho. Até porque vai trazer uma demanda que vai demandar uma dilação probatória muito alta para revisional e para o superendividamento. Não faz sentido. Aí você consegue uma procedência no superendividamento, é revisional também, e aí qual que vai falir? Aí você fala, não, quem teve o primeiro despacho, aí pode ser que um juiz fale, opa, má fé. Estou desistindo porque teve procedência do superendividamento. Eu acho que isso poderia sim configurar uma má fé. Aí falou, então por que distribuiu 2 ações julgando o mesmo mérito? Eu não acho que vai, eu acho que vai dar problema. Uma situação até inusitada que você falou sobre a questão dos consignados compor ou não o plano de pagamento. Tem uma ação de superendividamento aqui, em Nova Iguaçu mesmo, que um dos bancos, quando eu apresentei o plano, ele fez uma petição simples dizendo que era para eu excluir os consignados. Os bancos fazem. Eles mandaram e-mail para mim e falaram, doutor, exclui os consignados, por favor, não entram. Eu falei, não, vamos manter os consignados, porque a lei abrange que os consignados vão ser repactuados em sede de sentença. Ou em acordo, nunca tem, né? Mas em sede de sentença vai ser repactuados. Aí eu peticionei e a juíza foi, já na fase final, pediu para eu explicar sobre o decreto dos R$600, o mínimo existencial. Aí eu peguei uma decisão que foi até no Santa Catarina, que o juiz fez o controle difuso de constitucionalidade, afastando esse decreto por entender que para ele analisar os R$600 seja o mínimo existencial, ele teria que ter um parâmetro muito amplo, teria que analisar a vida de cada um Exatamente. de forma individual para entender. R$600 é o mínimo existencial para essa pessoa? Então, em sede de controle difuso, ele afastou essa incidência do decreto e deu seguimento na ação. Então, a gente está aguardando a resposta aqui do juízo de Nova Iguaçu. Rio Grande do Sul também já fala logo que é inconstitucional esse decreto. Rio de Janeiro aqui também já está começando já. E tem juiz que já fala que é inconstitucional, não tem como. Porque imagina, eu colocar ali que R$600 é o mínimo existencial. O que a Constituição lá coloca como mínimo para a gente sobreviver? Vamos lá. Acho que fala saúde,
Então, com R$600 você vai pagar o seu plano de saúde. Isso não paga, acho que 1/4 do valor do meu plano. Saúde, moradia, educação, medicamento, alimentação, o que mais? Vamos lá, o que é o básico para... lazer, entraria. Entra no lazer. Tudo isso com R$600. Não existe, é uma piada, né? É uma piada de mau gosto. E detalhe que esse mínimo existencial teve primeiro um decreto, não quero entrar aqui em política, tá, gente? Mas um decreto que foi aprovado, o primeiro foi com o Bolsonaro, que era de R$300. Quando entrou agora o governo Lula, aumentou, dobrou para R$600. Na verdade, o que a lei do superendividamento ela diz? Ela diz que vai ser repactuado e tem que garantir um mínimo existencial para aquele consumidor endividado. Só que ele diz que o mínimo existencial será regulamentado por decreto. Decreto não é legislativo, o decreto é o executivo que faz. Então, a lei do superendividamento, ela está dentro do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei federal, né? E o decreto, ele é complementar. Então, assim, para mim, na minha visão, né, e de maioria dos juristas, é totalmente inconstitucional esse decreto. De conflito aplica-se à lei federal. Exatamente. É o Código de Defesa do Consumidor, que é sempre pensando no melhor para o consumidor. Teve um caso até interessante também que a Marinha agora está utilizando a medida provisória de 2001 para dizer que os descontos obrigatórios no contra-cheque do servidor pode ultrapassar 70%. Eles estão utilizando a medida provisória de 2001. Sendo que esses descontos obrigatórios não se referem aos consignados, sim todos os descontos de auxílio, moradia, tudo que tem ali de desconto no contra-cheque para o servidor conseguir continuar trabalhando, ter uma casa alugada, enfim, subsidiada por eles. E não entra o consignado. Só que alguns processos que eu ingressei, que são servidores da Marinha, o juiz entende e aplica essa medida provisória. Dizendo, não, pô, mas ultrapassou aqui só de consignado 50%, pode até 70%. Eu recorri, agravei, o desembargador limitou em 30%. Porque fere a dignidade da pessoa humana. Como é que vai comprometer 70% dele? E conseguimos agora ele averbar, agora em janeiro, ele avergou no PAPEM, que é direto na Marinha, na Controladoria da Marinha, e a desembargadora reconheceu que, de fato, 70% é abusivo. Não pode trazer um tratamento diferenciado para servidores. Tem que ser como consumidor, ser visto como consumidor e não servidor. Senão viraria um prejuízo para ele, né, ser servidor. Não, e detalhe que tem juiz que confunde muita questão de eu tenho aqui um ato normativo, ou eu tenho um decreto que está falando o quanto que pode comprometer da renda do servidor, às vezes municipal, estadual, federal. Marinha realmente tem lá que pode até 70% estar ali consignado. Mas, no momento algum, a gente está falando dentro da repactuação de dívidas que é ilegal, que não é para aplicar isso. E a gente não está falando isso. A gente está falando assim, olha só, para essa família aqui, para esse servidor, 70% da renda dele comprometida está pesado. Por quê? Por conta disso, ele está pagando isso, tem um familiar em tratamento de saúde. Então, por isso que cada caso tem que ser analisado. Não é o mesmo para todo mundo, não é receita de bolo. Não é. Então, cada caso tem que ser analisado. Então, assim, eu acho totalmente abusivo você ter mais de 30% da renda indo para banco. Tem cliente do escritório que chegou lá com mais de 100%. Eu falei, não tem como. Peraí, a gente errou na conta. Aí você faz a conta, não tem como 105% estar comprometido. Aí mas vem cá, como é que você está comendo? Eu tô indo no banco, aí eu faço refinanciamento. Ué, mas você vai fazer isso até quando? Porque é inviável, insustentável. Vai morrer pagando o banco? E não existe. Aí você fala assim, cara, voltou a escravidão? Exatamente. Eu trabalho o mês todo e vai pro banco? Não recebo nada? Não faz sentido. E as pessoas não estão analisando... Queria até saber a sua opinião. A função social da lei. Porque, por exemplo, é uma nova chance da pessoa começar a vida e ter realmente uma oportunidade de voltar a ter crédito. E a importância que isso tem para a própria economia. A função social, a função constitucional da lei. O que você acha sobre isso? Por exemplo, a gente tem para as empresas a lei de falência. Isso. E muito se compara, eu vejo
no pouco que eu já li do superendividamento, se compara a Lei 14.181 com a Lei de Falências. A empresa tem a chance de se reposicionar no mercado. E o indivíduo não? 5 anos. Então, a empresa, porque a gente está falando aqui de servidor público e consumidor, mas a gente tem algumas milhares de empresas no Brasil endividadas. E a perspectiva é que se endivide cada vez mais, né, para 2025. Então, para quem é pessoa jurídica, tem uma saída: revisional de capital de giro, ou uma recuperação judicial, ou, no caso, se não a saúde financeira da empresa não está tendo ainda ali um retorno, você não consegue se manter, falência. Mas falência é o último caso. A recuperação judicial, ela é equiparada à repactuação de dívidas. Então, realmente, a lei de superendividamento, ela lembra muito lei de falências para recuperação judicial, que é justamente para fazer o seguinte: quando chega um servidor público lá no escritório, a maioria chega já na iminência de estar respondendo uma execução. Então, é por isso que normalmente procura advogado. Não é porque, não, eu estou realmente super endividado e eu quero começar a ter ali uma saída para ou educação financeira, vou começar a mudar, vamos ver aqui com o advogado a melhor estratégia e vamos realmente sair da dívida. Não. Tem muita gente que chega no último... No limite. A água está aqui, ó, no pescoço. E aí o que acontece? Eles têm a questão do fui citado. E tem gente que, eu fui citado. E aí vai lá no Google, ouviu um vídeo no TikTok, nada contra, mas viu um corte do corte que um advogado falou: não vai dar em nada, prescreve em 5 anos a sua dívida. E a pessoa, prescreve em 5 anos? Tá tranquilo, nada vai acontecer. Chegou a intimação do fórum, rasgou, jogou no lixo. Constrição do patrimônio em breve. Conta bloqueada. Mas eu vi um vídeo de 3 segundos que falou o seguinte: salário empenhorável. E minha conta foi bloqueada. Aí chega lá no escritório, a gente vai ter que entrar na ação, entender o que está acontecendo, ver que realmente é um banco que está executando. E os bancos hoje estão executando. E rápido, né? E rápido. Eles estão entrando. Eu acho que é o peso da repactuação de dívida. Eu acho que quanto mais gente está entrando com superendividamento e conseguindo ali negociar com o banco, mais o banco ficou, peraí que eu vou começar a executar essas pessoas, vou colocar uma pressão para esse povo não ficar sem me pagar, ou algo nesse sentido. E aí, você tem esse cliente que chega lá, mas eu vi o vídeo, falou que é empenhorável o salário, e o salário foi lá, e a conta tá bloqueada, caiu, fica um desespero. A gente não consegue, de um dia pro outro. Não, a gente não vai conseguir de um dia pro outro liberar, calma. Isso acontece sempre numa sexta-feira. E aí a pessoa passa o final de semana desesperada, eu também estaria sem dormir. Imagina minhas contas todas bloqueadas. E aí a gente tem que entrar no processo. A gente faz na exceção de empenhorabilidade. A gente faz a defesa. E aí, normalmente, o que a gente faz no escritório? Quando a gente faz ação de repactuação, a gente já peticiona lá na execução, como acontece com pessoa jurídica, e já pede para suspender aquela execução. Fala: excelência, olha, meu cliente quer pagar, ele tem até um plano para pagar. E tá lá, ingressou com uma ação de superendividamento, tem um plano de pagamento para justamente pagar essa dívida. Vamos suspender aqui um pouquinho esse processo enquanto a gente está discutindo superendividamento. Se não tiver lá no mesmo cartório, né, se forem varas cíveis separadas, o juiz da execução é -1, né, para ele julgar. Ele, sem problema nenhum. Não tive sucesso numa dessa agora, não. O juiz Sério? não juntou o plano de pagamento homologado. Falei, mas está em curso. Aí ele foi e deu procedência à ação de cobrança e vai iniciar a execução. Eita. Essa é exceção, né? Exceção. Ele falou, não, mas não juntou o plano de pagamento homologado. Falei, claro, foi distribuída a ação, tá tramitando, teve conciliação. Ele não quis nem saber. Aí tu recorre. Quis nem saber. Aí você vai ter que recorrer. Isso é muito importante as pessoas saberem também, porque muita gente acha que a decisão final é do juiz. E não para por aí. Não para ali, não. E muitas das vezes vai ter que recorrer.
Vai ter que recorrer, vai ter que despachar, vai ter que ensinar o juiz, vai ter... É que os advogados hoje, eu não sei o que acontece com... Na minha época também, né? Eu tenho 18 anos já de advocacia. Pouquinho Pouca, pouca coisa. E aí, o que acontece? Ninguém ensinou pra gente que é a gente que faz tese. É advogado que faz tese. Ah, mas tem... Sim, jurisprudência, ok. A jurisprudência, ela começa a corrigir um entendimento errado lá do legislativo. Então, se você tem uma lei que está toda capenga, as decisões judiciais começam a corrigir. Por isso, a gente começa a ter jurisprudência, que são sentenças meio que repetitivas naquele sentido. Diferente da gente começar a criar tese. Então, assim, advogado que milita com direito bancário, pelo amor de Deus, estude. Estude, porque eu recebo cada pergunta no direct. Não tô falando que não é para me mandar, mas é cada pergunta no direct que eu falei, pô, uma horinha ali abrindo o livro, você consegue saber essa resposta. Então, assim, eu tava até minha última live, uma advogada entrou e falou: qual livro você indica? Qual pós-graduação você indica para quem quer começar a atuar no bancário? Eu falei, de direito consumidor. É a base. Se você domina direito do consumidor, você entendeu como é que funciona a legislação e você entendeu. Você vai olhar para um contrato e você fala, isso aqui tem abusividade, isso aqui não tem. Isso aqui está prejudicando, isso aqui é uma cláusula leolina. Então, se você não domina direito do consumidor, você não vai conseguir entender direito bancário, né? Focado ali para consumidores. E quem quiser ingressar para aprender superendividamento já sabe o caminho, né? Tem a mentoria com a doutora Daniele, muito bem falada, né? Eu acho que o pessoal fala muito Ninguém reclamou ainda, não. E eu já recebi aqui no podcast vários mentorados meus. Aí tá aqui Lucas. Tá ruim a advocacia bancária? Não, tá não. Boa. Não, é bacana do superendividamento. Eu acompanho muito o Dr. Lucas no direito bancário, né? Não é minha área, mas eu acompanho muito o Dr. Lucas. É que é uma área, um nicho que é a reclamação de todo advogado. Se advogado é muito ruim, tem que esperar no final para receber. E o superendividamento, não. Você já começa a receber a partir do momento que você atua. O que você acha disso? Sobre honorários, vamos lá. Vamos lá. Lá no meu escritório, a gente cobra honorários iniciais e honorários finais. Aí você vai falar, Dani, mas alguém paga? Paga. É porque a dúvida é, né? Como é que o cara vai pagar? Ele tá super endividado? Mas é diferente, porque o nosso perfil de cliente do escritório são dívidas que são mais altas. Então, assim, se é um perfil que ganha até, digamos, até R$5.000, o nosso contrato mais barato lá é 5 mil, logo de entrada, né? Fora no final que a gente conseguir reduzir da dívida. Então, a gente carinhosamente explica para a pessoa que, olha, você tem a defensoria pública, com esse salário você consegue ser assistido na defensoria, não precisa estar pagando aqui os honorários do escritório, e a gente encaminha, né, para a defensoria e explica. Só que tem muito seguidor que às vezes é fã, e aí quer de qualquer forma contratar o escritório. Mas a defensoria atende, Daniele? Atende sim, super endividados, atende. Mas eles têm essa expertise? Então... Não, assim, acho que não é nem problema, porque por ser uma lei nova, né, o advogado que é especialista igual a doutora, atua todo dia você acorda e você fala do mesmo assunto. Eu percebo lá no Instagram, todo dia falando do mesmo assunto. Dificilmente o defensor ele vai ter essa expertise porque a demanda é muito alta. Exatamente. A gente sabe que profissionais qualificados. Isso. Mas será que é qualificado no superendividamento? Acho pouco provável. Por quê? Porque, assim, olha... Se eu colocar na ponta do lápis o quanto que eu já investi só em 2024 em mentoria, em estar viajando, em estar justamente fazendo network com quem também atua no bancário, é diferente de quem é um servidor público, porque o defensor e o juiz são servidores públicos. E aí o Estado que deveria... Porque ele não vai tirar do bolso dele para se qualificar. É o Estado que tem que dar o treinamento. E aí, a gente sabe como é que tá o Estado. Em todo o Brasil. Então, realmente, às vezes, vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz uma audiência presencial aqui no Rio. O Lucas sabe dessa história. Que a juíza, ela falou assim, eu só separei aqui
para fazer audiência, só separei de escritórios que eu gostei porque tem um plano de pagamento. E aí eu queria entender. E aí ela pegou e tava a minha logo lá do escritório com o meu nome. Aí ela falou: Ah, você tem esse escritório aqui que tem esse nomezinho em azul. O escritório é muito bom. Eu falei: Ah, mas eu sou a Daniele Rodrigues. Pra que eu falei? Aí a gente já começou ali, ela começou. E aí, você tem sentença? E como é que estão as decisões? E aí ela começou a tirar dúvida. Juíza, tirando dúvida na mesa de audiência. Aí ela foi liberar os advogados do banco. Normalmente, advogado de banco fica fazendo várias audiências dentro do fórum. E ela: Não, gente, quiser ir lá, vai, depois assina a ata. E eles tinham outras audiências, a gente ficou ali conversando, né? Falando. Então, você consegue ver que realmente o judiciário não está assim tão preparado. Alguns juízes, outros dão aula, são maravilhosos. Tem uns que você fala: Caramba, que sentença linda. São todos assim? Exatamente. Você fala: Nossa, que Perderia sentença. a graça, né? Espera aí, calma aí que esse argumento aqui, adorei. Aí é como se você estivesse aprendendo lendo a sentença. E tem outros que você fala: Meu Deus do céu, o que ele escreveu aqui? Teve um até que você comentou comigo que suspendeu todas as cobranças, né, até a audiência. Todas as cobranças. Que é uma decisão raríssima. Que... Isso é muito raro de acontecer, por isso que eu falo. A pessoa: É porque eu vi uma decisão. Eu falo: Calma, gente, não emociona. Por quê? Porque às vezes o cliente acha que vai ser a mesma decisão no processo dele. Então, às vezes é daqui do Rio e a gente tem um cliente do Acre. Ele acha que vai correr da mesma forma, por mais que seja mesma legislação, mesmo processo civil, mesmo Código de Processo Civil. O cartório é diferente, o ritmo do cartório é diferente, o entendimento do juiz é diferente. Eu sempre falo para a gente não ficar na mão de juiz. Então, tem dívida que o teu cliente está inadimplente, já começa a estar negociando com o credor. Porque acordo, ele é homologado. Aí tem cliente que fala assim: Ah, eu tenho 10 credores, eu fiz acordo com 3 daqueles todos. O que vai acontecer se o juiz me dá uma sentença improcedente? Falei assim: vai ser improcedente para os credores que ainda estão no processo. O que foi homologado, acordo, o juiz não tem como não homologar. Não existe. Porque acordo é entre as partes, é você e o banco fez o acordo. Ok, o juiz é obrigado a homologar aquele acordo. O juiz pode até falar assim: Não gostei. Problema dele, ele tem que homologar. Então, às vezes, os clientes também não entendem isso, mas tem que ser todos. Eu falo: Calma, não é assim. E ele vai homologar, porque ele não quer tanto trabalho assim. Homologa, você não tem dúvida, aceita. Processo em Sergipe, até que você mencionou aí que nem todos os juízes seguem o rito do superendividamento. Eu tenho um processo em Sergipe que, desde o início, quando nós distribuímos, a juíza não deixou designar audiência de conciliação, já matou o processo ali. A gente sabe que em apelação nós vamos ter que levantar essa preliminar para retornar os autos e fazer tudo de novo. Já sei disso. Ela não deixou fazer audiência de conciliação, nem a de instrução. Ela só quer prova documental. Então, assim, tem um rito, tem que ser seguido todas as fases para não haver prejuízo. Até porque, se não fosse isso, a lei não determinaria. Então, assim, tem juízes que acham que eles têm que fazer da forma que bem entender. Então, já expliquei para o cliente: olha, a chance muito grande da gente ter uma improcedência aqui porque deixou de seguir o rito, o procedimento adequado do superendividamento. Ah, mas doutor, eu falei: mas não tenho como eu interferir nisso. Eu peticionei em réplica, informando a necessidade da audiência de conciliação, e a juíza falou que não existe audiência de conciliação e superendividamento. Sendo que está lá expresso no 104A. Né? Acho que faltou colocar uma setinha assim pra... Então, eu sei que No em artigo. sede de apelação eu vou ter que suscitar essa preliminar para retornar os autos. Então, é um tempo perdido. Não sei se por preguiça, por má fé, não sei. Por ignorância de desconhecer a legislação. É o que eu falei, eles não estão se aprimorando, eles não estão estudando. Então, às vezes, a gente informa lá, faz ouvido de mercador. Então, por isso que eu falo que a advocacia é direito bancário e o superendividamento, ele não é fácil. Porque imagina, a gente pegando essas decisões, isso vai desanimando. Você fica: Caramba, que difícil. Meu Deus, tem que ficar explicando, eles não aplicam a lei. E aí, assim, tanto pro endividado que tá ali, o emocional totalmente comprometido,
quanto pra gente também. É difícil, porque imagina, você é só um endividado. Eu tenho quase 500 endividados no escritório para lidar ali com a vida de todo mundo. São 500 vidas. Não é uma vida só, são 500 vidas ali, 500 famílias que estão dependendo não vou falar da nossa decisão, mas tá super dependendo do nosso comprometimento, né? Da gente estar ali. O Rubinho sabe disso, né? Porque você trabalha com criminal, então é liberdade. Claro. Liberdade, ele também, imagina, você tá a família toda sofrendo junto. Eu acho que a questão do emocional se comunica muito. Quem tá ali numa situação que precisa de uma liberdade e quem tá endividado e tá vendendo almoço para comprar É janta. como se os dois estivessem presos, né? Um com com a sua liberdade física, o outro com a liberdade emocional. Porque o cara que tá endividado, ele não dorme, Não né? dorme. Ele dorme, e se dorme, ele sonha com as dívidas, né? Agora, Com o gerente ligando. nesse emocional aí, me pintou uma dúvida que eu creio que deva ter muito com seus clientes. Quando a pessoa ingressa com a ação, ela acaba ficando um pouco ansiosa, querendo uma decisão rápida. O indivíduo que está com o nome sujo, vamos usar o termo que as pessoas mais usam, né? Um nome sujo, nome restrito. Quando entra com a ação, já tem alguma modificação no nome? Já fica limpo, já fica liberado? Ou demora um pouquinho? Como é que funciona? Olha, vamos lá. Primeiro, eu não sou a favor de decisão que vai limpar o nome do endividado logo no início do processo. Não sou. Ai, Dani, que isso? Você é ruim. Não, sabe por quê? Porque você está endividado. Nome sem restrição, nome limpo, não serve para nada, só para aumentar a tua dívida. Você quer nome limpo para quê? Para aumentar para aumentar ali eu quero aumentar qual é o nome? O crédito no cartão de crédito. Para quê? Se você tá cheio de dívida. Não consigo entender essa linha de raciocínio. Aí, tem escritórios que fazem limpa-nome. E o Ministério Público já está investigando alguns escritórios. Tem a Polícia Federal. Tem advogado aqui do Rio que perdeu a OAB, tá com a OAB suspensa. Gerais também teve um bem famoso. Aqui do Rio é um também grande que perdeu a OAB dele, tá suspensa por conta dessa pirâmide. O que acontece, gente? Nome limpo. Para que serve? Para eu conseguir crédito. Show. Mas aí o limpa-nome ele é para SPC e Serasa. Aí esquecem que tem um rating bancário. Aí você fala, meu Deus, nunca ouvi falar. Rating bancário é tipo o seu crédito entre os bancos. Aí saiu da SPC e do Serasa, mas não vai sair nunca do registrato a sua dívida, porque a dívida existe e está constando dentro do registrato lá do Banco Central com prejuízo. Aí limpou o SPC do Serasa, aí você tenta crédito. E o banco, tá devendo o Bradesco. Você vai no Santander, o Santander puxou o registrado. Ué, prejuízo no Bradesco? Não vou dar crédito. E os bancos vão trocando a informação. Então, gente, é ilusão você achar que o nome limpo. O problema o que acontece, Rubim? É aquela coisa de vó, que ensinou que a única coisa que a gente tem é o nosso nome. Não tinha SPC e Serasa na época da minha avó. Eu tenho que falar isso pra vocês. Quando falo do nome limpo, é caráter. É o seu caráter. É tipo, olha, seu nome na praça, se você deu a sua palavra, cumpra. Dignidade. Não tem a ver com SPC e Serasa. Só que o banco sabe que a gente foi criado nessa coisa do nome limpo. E falou, se não renegociar essa dívida aqui, o nome vai para SPC e pro Serasa. Aí você puxa numa memória afetiva lá o seu subconsciente falando, tem que ter o nome limpo, não é isso? Então, não serve de nada o nome tá limpo. Aí você vai falar, Dani, mas na tua inicial você pede limitação de descontos e para tirar o nome do SPC e do Serasa. Sim, eu peço em todas, porque existe algumas pessoas, alguns clientes nossos que são servidores públicos que às vezes estão numa posição que precisa. Então, vou dar exemplo para vocês que eu já tive um oficial da Marinha como cliente e ele fazia leilões, algumas licitações, participava e aí ele tinha que realmente não ter restrição. Então, para não passar ali despercebido, né, nenhum cliente nosso, a gente faz esse pedido em todos os processos. Não são todos os juízes que dão,
tá? Esse pedido. Normalmente está atrelado à limitação de descontos, e quando a gente consegue uma tutela para limitar descontos, já tem juiz que dá um freio no nosso cliente, já fala: estou dando aqui a limitação. E você não vai mais contrair nenhum empréstimo consignado sob pena de ser configurado má-fé. Então, a gente também já coloca pressão no cliente. Porque, exemplo, você estava vivendo com 70% da renda comprometida. A gente conseguiu reduzir só para 30%. Aí tu vai lá e quer comprometer de novo, gente. Não faz sentido, sabe? Então, assim, eu sei que é um trabalho também de educação financeira. Por isso que eu gosto de estar falando aqui no podcast, de estar produzindo conteúdo, de estar pegando no pé dos nossos clientes lá do escritório, porque não vai adiantar nada a gente tirar do superendividamento e a pessoa entrar no endividamento de novo. Aí acabou de pagar o plano, tá contratando o escritório de novo para tirar de novo do endividamento. E aí você vai morrer dessa forma? Ou seja, não, porque os bancos estão lucrando bastante em cima de quem está endividado. Tem que ser feito, igual você falou, uma reserva de valores, tá? Isso. Eu fiz 2 atendimentos, um hoje e um ontem, de revisional. O cliente contratou o escritório e eu deixei bem claro para ele: se você não reservar os valores, eu não quero nem que me contrate. Porque não adianta eu fazer todo o procedimento, chegar no momento da quitação e falar: doutor, não tem dinheiro nenhum. Me pagou à toa. Contratou o escritório de forma assim, Exatamente. sem nenhuma estratégia. Eu tive uma cliente de Goiás que logo assim que eu estava começando, não tinha nem escritório, eu prospectava pelo Jus Brasil, ela já tinha 7 parcelas em atraso, busca e apreensão em curso, e eu falei com ela: olha, você precisa reservar valores para quando tiver a quitação a gente conseguir dar fim nesse processo e fim de papo no Maracanã. Passaram-se 8 meses. Eu falei: fulana, você tem um valor para a gente pagar aqui e dar fim no contrato? Não, doutor, não juntei nada ainda. Hoje, Aí como é que hoje o fica? advogado, ele na área de vocês, eu percebo que ele é mais que um advogado. Ele é advogado, ele é psicólogo, Pai. ele é educador financeiro. É. Outra dúvida, ô Dani, eu acho que você deve estar percebendo que os endividados, por desespero, eles acabam tomando algumas atitudes e buscando alguns atalhos para sair da dívida, um pouco, vamos dizer, questionáveis. Você vê aí o crescimento das bets, do Isso. tigrinho, né? Eu tenho um cliente do criminal, que me paga História. quando ganha no tigrinho. Ele fala: doutor, eu não consegui ainda não, mas até dia 10 eu ganho no tigrinho. E às vezes até ganha, mas obviamente a gente sabe que as percas vão ser muito maiores, Muito. né? Então, eu queria a tua opinião. O que você acha desse tipo de atalho para poder resolver a vida do superendividado? Não existe atalho para sair das dívidas. Já começa daí. Não tem atalho para nada na vida. Ah, eu quero shape, eu quero estar magrinha, Usei pique. eu vou canetinha. A vida vai cobrar lá na frente. A gente sabe que existe regras, existe leis da natureza, vamos dizer assim. Tem coisas que a gente não tem como falar. Não acredito na lei de Newton. Vou pular aqui do 10º andar e nada vai acontecer comigo porque eu não acredito na lei. Ela existe, é física. Então é a mesma coisa para a questão de educação financeira. Finanças, planejamento financeiro. É anotar despesas. Ah, mas eu tenho medo do número de quanto que eu tô devendo. Mas é Enfrenta o assim, monstro que logo. não, exatamente. Tem gente que recebe a conta alta, né, e fica com raiva do carteiro. Meu amigo, tá errado aqui, ó. Olha, quando eu recebo os boletos lá do escritório, que são alguns boletos, eu já falo pro porteiro: caramba, Léo, Todo Como dia. assim? pô, segunda-feira já me dá um bom dia, me dá um boleto? Calma, espera. Então, assim, não tem atalho. Você tem que encarar o número. Você tem que encarar e colocar lá. Tá bom, vamos colocar. Folha. Gente, papel de pão, se você não tiver uma folha em casa. O que eu acho difícil. Porque você tá assistindo YouTube. Tem celular, tem uma TV. Então, você tem uma caneta em casa e um papel. Você só precisa de um papel em branco. Você vai começar a colocar ali, listar todo mundo que você está devendo. Faz uma outra lista de todas as suas contas fixas, aquela que todo mês você tem que pagar. Ah, eu tenho que pagar a luz, tenho que pagar a água, tenho que pagar plano de saúde, tenho que pagar colégio do filho. Põe ali, põe no papel. Porque, assim,
18 anos advogando para endividados e para consumidores bancários, porque eu já uso a tese do superendividamento, já não é de hoje, eu já usava para limitação de descontos, né? Eu tenho sentença lá de 2013, isso porque eu consegui recuperar, da minha tia. Né? Oi, tia, beijo. Uso a sentença dela como exemplo, porque ela é CLT, e não era nem servidora pública, CLT. Aí que entra, lembra que eu falei lá atrás? Advogado tem que criar tese. Eu usei por analogia a legislação que falava do INSS, que era 30%, agora é 35%, 40%, né? Que é 35% consignado, 5% de cartão consignado. Então, 40% pode comprometer quem é do INSS. Então, eu usei a legislação do INSS para fundamentar e a minha petição, falando para o juiz que tinha que usar como analogia, porque, na verdade, o banco, que é um vermelhinho muito famoso, que o símbolo é tipo um foguinho. E aí esse banco é da Espanha, que eu não vou citar nome, vocês já sabem. E aí esse banco estava pegando todo o salário dela, todo. Tava endividada, cheque especial, cartão de crédito. Então o banco, ele estava fazendo... Tem até um termo certo, retenção integral. Agora, nem precisei. É a retenção integral do salário. O banco ele não pode fazer isso. E é isso que estava acontecendo no caso dela. Retenção integral do salário. Não é penhora, porque não tem ordem judicial, não é arresto. É retenção mesmo. O banco está retendo, não vou te passar. Estou pegando aqui porque você tem uma dívida. E aí usei essa tese. Lógico, fundamentar superendividamento, fundamentei também a legislação do INSS para usar como analogia. Na época era 30% e foi isso. E aí o juiz já deu sentença nesse sentido. O que o Banco Vermelhinho da Espanha fez? Falou o seguinte, entrou em contato comigo. Vamos fazer acordo? Tudo bom? Vamos fazer acordo. Agora vocês querem acordo? E realmente o acordo estava muito bom, porque a dívida existia. Então, por mais que você consiga uma sentença, outro ponto para quem advoga em direito bancário, se você conseguir uma sentença de limitação de descontos, a dívida existe. E se existir a possibilidade de você negociar com o banco para reduzir o passivo, aquilo que a pessoa ainda tem que pagar para o banco, e já falar, não, vamos então já colocar um fim, então vai ser X parcelas comprometendo 30% ou 25%, vale a pena. Então, você tem que ficar muito atento para negociar ali e negociar bem com o credor. Então, deu a sentença, foi procedente, mas logo depois da sentença a gente fechou um bom acordo lá com o banco. Foi ótimo. Eu vejo muito essa frase que você usa lá, né? Bancos fazem acordo. Banco faz acordo, gente. Banco quer dinheiro. Porque é caro processar também. Você vai ingressar com uma ação de cobrança. E aí, o banco tem que pagar o advogado, tem que pagar custas. No processo, não sabe se vai ter patrimônio para executar daquele credor. Então, assim, o banco ele faz acordo mesmo. Então, isso que a gente tem que entender. Aí a pessoa vê um vídeo e fala assim, não vou pagar advogado nada. Por que eu vou pagar advogado? Vou ficar ligando para eles. Eu vou conseguir um acordo com o banco. Peraí que eu tô indo lá no meu gerente. Tudo certo para dar errado. Porque a diferença, quando a pessoa faz o acordo, tenta fazer o acordo com o banco não tá sofrendo nada, né? O banco, ele tá simplesmente... ele tá simplesmente confortável. Quando você ingressa com a ação, ele fica desconfortável. Como você bem falou, ele gasta. Então, esse gasto faz ele sopesar. Será que vale a pena eu continuar aqui ou vale a pena eu oferecer um acordo? Exatamente, É isso? exatamente. Semana passada eu fiz reunião... quando a gente faz gestão de passivo de pessoa jurídica, é diferente de ação de superendividamento. A gente já faz algumas reuniões com os credores, não é o gerente do banco, normalmente o banco já está com um jurídico, esse jurídico já está engatilhado para ingressar com uma execução, e aí são valores que são realmente altos, e a gente já começa a negociar. Então, semana passada eu fiz uma negociação com outro banco vermelhinho, que o símbolo não é o foguinho, e aí, com esse banco, o jurídico do banco, né, a gente foi negociar. E aí, na negociação, o que você tem que fazer? Você tem que mostrar o seguinte, olha, a gente tem a intenção aqui de negociar. E aí, ela falando, mas o valor, e isso, eu falei assim, o nosso cliente já tem X para pagar, mensal. É o que temos para hoje. É o que tem. Mas a gente, obrigada.
mas a gente quer uma entrada, e eles normalmente colocam uma entrada alta. É técnica de venda, né? Vou colocar uma entrada alta para vincular aqui, você está pagando ao banco. Eu falei, não tem como. É parcelado e é X. Eu falei assim, olha, a gente tem intenção de pagar, né? Nosso cliente tem intenção, a empresa está funcionando, ela tem uma saúde financeira. Entretanto, a gente não consegue pagar esse valor. Comprometer que a saúde... E aí eu já lanço logo o seguinte, olha, se o banco for executar, a gente não vai conseguir pagar nem a questão da execução, porque a gente vai ter que então pedir uma recuperação judicial, já que a gente... E aí, se a gente pedir recuperação judicial, vocês não vão receber agora, não. Pensa bem. Daqui a 5 anos, 10... Aí ela, opa, peraí... Aí tinha essa parte da negociação, aí na chamada de vídeo também estava o jurídico, aí eu... Já ingressou com a ação de execução? Aí você já começa, eu já recebi aqui o kit, eles chamam de kit, né, os bancos. Não, já recebi aqui o kit, a gente ainda não distribuiu. Mas mesmo assim, a gente fica monitorando o CNPJ da empresa, porque o banco, ele pode sim estar negociando. Dani, mas tem uma tese, tem uma tese que se eu estiver negociando com o banco e ele... de má fé ingressar com uma execução, a gente consegue ali informar, opa, peraí, que tinha essa tratativa aqui em curso. Mas eu logo jogo essa para o banco, falo, opa, peraí, senão a gente vai pedir recuperação judicial, então, já não vai conseguir pagar, nem você, nem outros credores. Então, a ideia é sempre essa. Saber negociar, saber como é que funciona banco. Então, assim, eu tenho bastante conhecidos que trabalham em banco, então eu já sei mais ou menos como é que funciona, então isso também é bom. Usa o sistema contra o sistema. Exatamente. E outra coisa, que quando o pessoal sai do banco, sai com sangue no olho, né? Porque o banco, ele, não vou entrar na esfera trabalhista, mas é assédio moral, assim, absurdo, né? Tanto que muitas fraudes que tem em banco é porque leva o funcionário a um estresse tão grande que ele tem que meio que cometer fraude para conseguir bater a meta, né? E aí, enfim, a gente sabe como é que termina. Até a doutora Alana comentou aqui no penúltimo podcast, né? De algumas ações que tiveram colegas que ela teve durante a carreira dela no banco. Acho que ela ficou um tempinho no banco, né? Super pressionadas a bater meta. Não, mas não consigo liberar mais crédito para ele não vai pagar. Não, mas libera. Né? O superior sempre pedia para liberar mais crédito, mesmo sabendo que não ia de Não tem como. É interessante, porque, exemplo, você vê que o servidor público ganha lá um salário de 15, 20 mil. O cartão de crédito dele é 100 mil de limite. Se não for o Black, que não tem limite. Você fala, peraí, olha só, é matemática. Como é que o banco não sabe fazer conta? Que não faz sentido, a conta não fecha. Como é que eu vou dar um crédito, um cartão ilimitado ou 100 mil para quem recebe 20 mil? Parece que a intenção é o endividamento. Eu vou te dar um cartão que eu sei que a probabilidade de você se endividar com esse cartão, porque o banco tem métricas. Claro. Eu e você não temos métrica. Você, então, que está assistindo, a maioria dos nossos clientes não coloca nem no papel quem são os credores, nem coloca ali. Imagina, o banco ele sabe que se eu der um cartão de crédito com limite de 100 mil para quem ganha 20, a probabilidade dele ficar me devendo é X, dele vir aqui negociar essa dívida por 2X, ele já sabe, ele joga com métricas. Então, essa é a ideia do banco. Quando você fala, caramba, nossa, você fica feliz, né? Caramba, vou até parcelar um carro zero nesse cartão. O pessoal tá tirando carro agora no cartão de crédito. 36 vezes sem juros no cartão. Que algumas funcionárias estão fazendo. Então, e aí, ou seja, para você tirar um carro, quanto que é o limite desse cartão? Até uns 100 mais. Tá, mas esse é o salário de quem tá recebendo crédito? Não é. Então, é uma, digamos, Um crédito irresponsável. irresponsável. Verdade é essa. Aí entra justamente, por que tem a lei de superendividamento? Justamente porque o banco dá crédito irresponsável, né? Eu vou falar um caso que aconteceu lá no escritório, não tinha nem a lei de superendividamento. É um caso aí, já tem um tempinho. Mas foi interessante porque
uma cliente que já era cliente do escritório, a menina falou: "Olha, tem uns descontos aqui estranhos na conta da minha avó, não tô conseguindo entender". E eu falei: "Nossa, eu adoro ler extrato". Eu falei: "Manda pra cá, pega dos últimos 5 anos, vamos embora desvendar o que que tá acontecendo". E aí, o que que aconteceu? É o banco Laranjinha. O que que aconteceu com esse banco Laranjinha? Aquele que é feito pra você? Exatamente. E aí, o que que esse banco fez? No caso, foi a gerente. Coloquei até o nome da bonita lá. Eu comecei a ver que essa senhora, essa avó da minha cliente, que aí no caso ela contratou depois o escritório, né? Essa nossa cliente era uma senhora de 80 anos. Ela recebia 2 salários mínimos. Então ela tinha a aposentadoria dela e uma pensão por morte, né, do marido. E aí 2 salários mínimos, você não tem perfil de investidor, tá? Uma pessoa hoje no Brasil que ganha 2 salários mínimos. Eu conheço alguém que investe e ganha 2 salários. Parabéns, obrigada. Mas, enfim, não é perfil de investidor. É uma pessoa que está ainda, e com 80 anos, que provavelmente a saúde está debilitada, você está gastando a metade de um salário mínimo para farmácia. E nem tem muito plano pro futuro, né? Não tem. Então, ou seja, você não vai investir. Aí ela tinha consórcio de moto XRE, 300 cilindradas, eu imaginando. Vovó do grau. Exatamente. Imaginando a vovó empinando na moto. Não faz sentido nenhum. Participando do rolezinho. Tinha também para carro, tinha previdência, tinha. Não vou falar, quase que eu falei aqui o produto do banco, mas tinha capitalização, várias capitalizações. Falei, para quando? Né? 80 anos? Fizeram a festa. Quando ela chegava na agência, ia tentar pegar o salário, e assim, ela é analfabeta também, então isso pesa muito. E facilita para quem quer aplicar. Exatamente. Então ela não conseguia entender que não saía o dinheiro. Aí ia falar com a gerente. Oi, dona fulana, tudo bom? Não, aqui tem que digitar a senha, ó. Digita a senha aqui, que aí vai sair o dinheiro para a senhora. Contratação. Exatamente. Toda vez que ela digitava a senha, era um produto de consignado ou um refinanciamento de empréstimos. Então chegou um momento que estava todos os 2 salários ali comprometidos. E isso foi ainda não estava no processo eletrônico, né? Não sou tão velha assim, só de 18 anos advogando. A gente não tinha ainda o processo eletrônico, então foi aquele dossiê, né? Colocava aquelas bailarinazinhas assim, amarrando o processo. Com furador, exatamente. Peguei um pouquinho. Fiz isso e a gente distribuía o processo e aí fui separando. Outra coisa, faça isso também nas suas petições, mesmo sendo eletrônicas. Aí esse arquivo aqui é só os extratos, esse arquivo aqui é só contrato de consignado, esse arquivo aqui é só empréstimo pessoal. Vai separando porque Facilita fica a compreensão do jogador. Exatamente. Não tem que ajudar o juiz, ele é pago para isso. Tá, que ele vai super pensar bem. Até a questão da imagem. Eu falo, não digitalizou legal. Às vezes eu não tô conseguindo ler. Se eu tô forçando, eu falei assim, então, eu não quero que o juiz sinta raiva. Eu quero que ele olhe a documentação que a gente tá juntando, falando, nossa, que maravilha, tá muito bom, tá nítido. Não quero nem que ele force os olhinhos dele, né? E aí, enfim, a gente conseguiu procedência, a gente conseguiu cancelar esses contratos, devolução em dobro, a gente conseguiu dano moral e deu aí para mais 50 mil. O banco não pagou, você acredita? Renajude, negativo. Penhorei o banco. Eu falei, não acredito que vou ter que pedir penhora do banco. Negativo, como assim? Não, a gente pediu e aí, enfim, a gente conseguiu. Nossa, e foi ótimo. Fora a sucumbência que o escritório também ganha, né? Então, assim, por isso que eu falo, advogue, gente, pro direito bancário. E No direito essa bancário. prática aí também me lembra muito o RMC. Porque a pessoa ela não contratou aquilo. Ou ela queria um empréstimo consignado e foi vendido um cartão, que ela não queria, porque o cartão, a taxa de juros é muito mais elevada do que um consignado. Uhum. Então fica nesse paralelo, né? Ou ele assinou achando
que seria um empréstimo bem rápido ali, nunca recebeu o cartão, ou mesmo as pessoas que utilizam como fraude. Ah, assina esse documento aqui para poder liberar tais valores. Uhum. Contratam o cartão, nunca recebeu, nunca desbloqueou e fica com descontos infinitos. Um caso que a gente está no escritório agora, até de um conhecido nosso, foi indicação até do Dr. Paulo, ele já tinha contratado um empréstimo consignado, só que venderam como cartão de crédito consignado. E ele já tinha pago 7 mil, né? Ele contratou 7 mil na realidade e já pagou 22 mil reais. Nossa, eu vou emprestar dinheiro pra A ele. gente distribuiu a ação, foi final de dezembro, aqui na Comarca de Nova Iguaçu, e despachei com o juiz, porque era um caso bem, assim, diferenciado e estava trazendo prejuízo para ele. A juíza, no outro dia, despachou suspendendo as cobranças, porque, de fato, a gente demonstrou que ele queria contratar um consignado. Na contestação, o banco juntou o contrato do cartão de crédito, sem assinatura de ninguém. Tá aqui. Tem um contrato aí? Manda aqui. Temos aqui, tem um contrato. A Cadê gente a vai assinatura assinar. dele? Não tem. É porque a gente vê justamente questão de RMC. Quando a gente recebe um endividado, às vezes o endividado ele vai trazendo outras questões. E aí do RMC que a gente estava falando, o que acontece muito com o cliente superendividado? Às vezes o advogado ele não tem esse olhar, né, do direito bancário e fala, vou fazer só superendividamento porque está na moda. Aham. E aí ele não consegue ver que às vezes vai ter que fazer um RMC como você fez, separado do superendividamento. Por quê? Porque nesse caso, o exemplo do Lucas, o cliente dele pegou 7 mil, já pagou 22 mil. Esse caso eu não estou falando que eu quero repactuar essa dívida já está mais do que quitada. Então tem que fazer uma ação à parte de RMC. E as pessoas também não conseguem entender, acho que por ignorância mesmo, por desconhecimento, de que não é um consignado. Cartão RMC é saque em cartão de crédito. Então, se eu descer ali agora, for no caixa eletrônico, usar meu cartão de crédito para sacar 5 mil, no mês que vem, eu tenho que pagar a fatura com as minhas compras, mais os 5 mil que eu saquei do cartão. Isso deduzindo 5% ali aí no contra-cheque. Ele torna a dívida infinita. Você só Não. paga encargos. Você não paga o Você vai sempre principal. pagar os juros, a multa, o nome disso, né? A agiotagem. Legalizado. Porque não faz sentido. É que nem quando você paga a dívida lá com agiota, você só paga os juros. Aí você pegou 5 mil, já pagou 20, só que só tá pagando o juros. Gente, é a mesma coisa. Eu não sei como é que a legislação do Brasil permite. Aí entra na questão que você falou sobre atalho, né? Uhum. Que a gente nem se aprofundou aqui de falar de aposta, de bet, né? É a mesma coisa. Eu não sei como é que essa legislação do RMC foi permitida. Algum banco facilitou isso no legislativo. E eu não sei como é que bet é permitido no Brasil. Porque eu cresci com todo mundo falando: aposta é proibido. Uhum. Jogo de azar não pode. Só pode loteria, coisas que são do governo. Delegada que eu diga, né? Gente, eu não consigo entender o que está acontecendo agora. Agora, você vê influencer colocando aqui, mostrando. E eu até postei essa semana nos meus stories, e muita gente reagiu, que era o salário de quanto que eles ganham por ano para Ganha com quem promover. perde. Sim, Diz que a Virgínia ganha 30% das percas. das perdas de todo mundo lá das apostas. Jogou R$1.000, perdeu. Jogou os 1.000, perdeu os 1.000, né? 30% vai para ela. Eu já vi do outro lado aqui, nós advogados cobrando 30% no êxito do que você ganha. Uhum. Agora o que você perde, Uhum. pelo amor de Deus. Teve um caso até que foi cliente do Dr. Paulo. Ele vai explicar melhor. Foi um gerente de um banco. É verdade. Ele trabalhou justamente nessa tese das bets. Explica aí como é que foi essa situação. O rapaz, ele acabou furtando do banco um valor bem expressivo. Não vou falar qual foi o valor para não expor. Mas quando ele foi fechar com o escritório, ele realmente não tinha dinheiro porque ele gastou todo o dinheiro que ele furtou na bet. Peraí, ele furtou do banco. Do banco. Gerente do banco. Do banco. É a casa de 1 milhão já. E foi pra bet. Foi pra bet. E assim, eu pensei que ele falou isso pra tentar fugir do honorário.
E não era mentira. Ele abriu o aplicativo pra mim e mostrou todo o prejuízo que ele teve. E foi um prejuízo, assim, bem expressivo. Bem expressivo mesmo. Passa de 6 dígitos? 6 dígitos passa. Pior que passa. Então, a gente já tá falando de 7 dígitos aí. Ele tentou fazer uma primeira... Passou dos 7? Quase. Ele tentou fazer uma aposta assim, jogou um valor alto, falou, não, vai retornar X vezes mais. Só que aí perdeu na primeira. Aí de novo ele foi, aí depois foi. Todo ele perdeu de primeira. Então, o que acontece com quem é viciado em jogo é justamente tentar recuperar o que perdeu na primeira, vai perdendo na segunda, na terceira. Não, mas agora vai. Então, assim, não existe atalho, gente, para sair da dívida. O governo federal, ele tá verificando que muitas famílias que recebem auxílio do Bolsa Família estão usando o recurso do Bolsa Família para apostar em bets. Acho que eles até cortaram isso, não vai mais poder fazer. O Drex tá vindo aí pra poder sanar isso aí. Obviamente ele é questionável, muita gente discorda, mas é justamente pra isso. A gente tem os prós e os contras. O que é interessante do Drex, que é o real digital? Cair num golpe do Pix. Aquele dinheiro vai... mas, exemplo, o golpe do Pix. Diz que não tem como pegar porque o laranja vai passando para várias outras pessoas. Se é o real digital, eu vou saber... passou por 200 milhões de conta. Eu sei e eu bloqueio aquele dinheiro. Isso é ótimo, porque vai evitar fraude. Isso para o governo é bom, porque vai saber o quanto que aquela pessoa está ganhando realmente. Então, a questão de imposto de renda. É que nem agora que todo mundo ficou falando de a moda, do Pix. O Pix vai ser taxado. Não, não vai. O Pix isso e aquilo, porque agora a Receita está monitorando. A Receita sempre te monitorou. Tá? Sempre. Agora, a diferença é que de alguns bancos digitais que não passavam essas informações. Agora, todos os bancos vão passar informações de... Os fintechs, né? Isso. Então, todas as empresas vão passar informações para a Receita Federal. Vai saber o quanto que você está movimentando, lógico, acima de 5 mil no Pix. E cartão de crédito também movimenta acima de 5 mil. Aquela pessoa, mas eu tenho uma pessoa que recebe um salário mínimo, mas tem um cartão que a família toda usa o mesmo cartão e 20 mil o cartão. Vai ter que explicar de qualquer forma. De qualquer forma, vai ter que explicar, mas isso se você cair numa malha fina, tá? Porque se você não tem essa renda, você vai declarar aquilo que você realmente tem de renda. Então, acho que realmente vai pesar para quem sonega. E aí vai entrar numa outra esfera de questão de sonegação. Mas taxação de Pix. Porque o governo quer tirar nosso dinheiro. Sempre tirou, gente. Vai abastecer seu carro e dá uma olhada na nota fiscal. Ninguém nunca se assustou, não? 13,40 de ICMS. Sua compra de mercado. Pega sua compra de mercado. Vai lá olhar que o imposto é separado, porque tem uma legislação que a gente já coloca o imposto separado, só que é bem pequenininho. Aí você vai começar a se revoltar, você não vai falar nada do Pix. Só mais um. É só mais um. Você imagina, quase 30% que você ganha vai pro governo, é teu sócio. Dani, agora uma pergunta pessoal. Vamos abrir o sim. Preta. Vamos. Você já foi endividada? Já fui. Já? Já fui endividada. 2013, quando eu abri o escritório, sozinha. Legal. Isso é legal porque a pessoa sabe que você sentiu a mesma dor que ela. Sim, e eu não sujei só meu nome, não. Sujei o nome da minha mãe. Foi. Sou investidora nata. Foi. E aí, o que aconteceu? Então, assim, porque tem muita gente que acha que já nasci em berço de ouro. Não que eu esteja... nessa situação. Mas muita gente acha assim, Dani conseguiu, tudo foi fácil. Não, não foi fácil, tá? Meu pai era funcionário público aqui no Rio de Janeiro. Então, como funcionário público, era vendendo almoço para comprar janta. Era, adivinha o quê? Endividado. Uhum. E aí, eu ali, estudante de direito, né? Recém-formada, né? Ali, ainda estagiária, já quase me formando. E a gente começa a querer, né? Fazer o que é certo, lutar por todo mundo. O que aconteceu? Meu pai, ele tinha um cartão de um mercado, né? Um mercado aí que tem no Brasil todo. E aí, eu não sei por que esse mercado fez 2 cartões para ele. Endividou num, faça outro. Como banco, né? Lógico, né? Pensa dessa forma. Então, meu pai ficou com o nome sujo e ficou com
dívida nesses 2 cartões desse único mercado. Entraram em contato, ligaram para ele lá para casa. Aí ele começou a negociar. Aí falou, para pagar toda a dívida que tem aí com esse mercado? Sim, toda a dívida. Não vou falar o nome do mercado, mas ele é o mercado da França. E aí, ele negociou, fez o pagamento, achando que estava pagando toda a dívida, ou seja, 2 cartões, né, com aquele credor e enfim. Só que não, o nome dele continuou no SPC do Serasa e era uma dívida só. Na verdade, quem entrou em contato com ele queria meio que bater aquela meta ali de fazer o acordo e falou que ia ser os juros e não foi. Eu falei assim, pai, deixa comigo, vou fazer a ação estagiária ainda. 2000 e foi que 2000 e... Vai entregar a idade, hein? Vai entregar a idade. 2015, 15, né? Nada. E aí, isso foi o quê? 2000 alguma coisa. Foi 2007, 2006, por 2005. Acho que foi 2006. Comecei a advogar em 2007, então foi 2006 que eu ainda estava com a minha OAB lá de estagiário. O estagiário pode sim assinar processo junto lá com o autor da ação. E aí, o processo eu fiz, coloquei meu pai para assinar e assinei junto como estagiária. Isso que eu coloquei ele para assinar, qualquer pessoa pode entrar no juizado com dívidas que não passa sem advogado, com dívidas que não passem ali de 20 salários mínimos. Então, se você não sabe, tá sabendo agora. E aí eu peguei e fiz tudinho. Se eu não me engano, eu não assinei com ele, porque eu acho que o estagiário só pode assinar, se não me engano, se tiver um advogado assinando junto. Então, na verdade, eu fiz tudo. Falei, pai, assina aqui, como se fosse você que tivesse feito tudo sozinho. E aí eu peguei e distribuí o processo aqui no juizado aqui de Nova Iguaçu, que não era onde é o fórum. O juizado era na Lilo Peçanha, perto ali de onde agora era Líder, Pernambucanas, ali tem uma birosquinha aí em cima. E aí distribuí, fui lá, fui para audiência, acompanhei meu pai. E a gente conseguiu, porque o juiz entendeu que realmente a intenção dele era quitar toda a dívida, e aí o mercado, né, ludibriando ele, achou que era todo, não era, só era uma parte, continuou com o nome na SPC do Serasa. Então a gente conseguiu cancelar a dívida e dano moral. Isso foi ótimo. Então eu sei quem foi meu primeiro cliente e sei quem me pagou meus primeiros honorários. E aí, lógico, não ia cobrar meu pai, e ele falando assim, mas quanto que se paga para advogada? 30%, né? Então eu vou te dar aqui. Enfim. E aí foi ótimo, daí que eu falei assim, gostei disso, hein? Quero mais. Quero mais. É tipo isso. Gostei de processar banco. E outro ponto também do endividamento lá de casa, exemplo, eu comecei já a verificar isso e falar, peraí que tem alguma coisa errada. Vocês estão pagando muitos juros, né? E o que eu fiz? Falei, ó, pai, vamos fazer o seguinte, pega um consignado, quita cheque especial. Antes não tinha legislação limitando os juros de cheque especial, hoje já tem. Então, quita o cheque especial, cancela esse cheque especial, quita cartão de crédito também, era uma dívida que o céu era o limite, os juros, e aí você fica só consignado. Então, a gente eu já tinha essa cabeça de reestruturação financeira. Falei, vamos fazer dessa forma aqui que vai dar bom. E deu certo, né? A gente foi começando ali a luta para que ele saísse das dívidas. Eu comecei a gostar disso bastante também. Então, como eu atendia só offline, né? Não estava no online. Online eu comecei aí depois de 2020, né, com pandemia, que eu comecei a fazer live, abrir perfil e tal. Mas antes, né, de 2007 até 2020, minha advocacia era só indicação. E é sério, eu não fazia processo de desconhecido. Então, se você mora no Acre e hoje é meu cliente, a chance de virar meu cliente era impossível, porque não era Brasil que eu atendia e eu só atendia indicação. Você faz criminal, não faz o juizado, ou o bancário indicava para mim. E aí eu comecei a fazer. Então, era muito idoso, muita professora. E aí, você fazia um processo que era juizado, que era light, e aí a pessoa comentava alguma coisa, não sei o que está acontecendo aqui no banco, meu salário está sumindo. Opa, traz o extrato bancário. E aí comecei a fazer bancário, aprendendo dentro do bancário, negociando dívida também. E aí aí foi. Aproveitando isso aí, Dani, como é que funciona essa advocacia remota? Por exemplo,
No criminal é um pouco mais difícil. A gente tem cliente de outros estados, mas a gente sente que a gente tem que se deslocar. A gente vai ter um júri, por exemplo, lá no Espírito Santo, a gente vai ter que ir. Como é que funciona a advocacia bancária atuando de forma remota? Diferente da tua área, porque, assim, realmente, o criminal tem muito... Qual é o termo? Territorialidade? Isso, tem essa questão. Mas o cara tá preso, por exemplo, em Minas. Eu tenho um cliente que tá preso em Minas. Ele quer me ver. É muito difícil a gente não conseguir fazer de forma diferente. Agora, como é que funciona no teu caso, no direito bancário? Tem muita coisa que dá para resolver? Tem coisa que não tem como resolver de forma remota? Como é que é? Então, hoje, o meu escritório, ele é físico, ele é aqui em Nova Iguaçu, aqui na nossa cidade, mas a gente tem cliente em todos os estados. Então, normalmente, o cliente, ele vem através da minha rede social, né? Ele começa a seguir ali o consumidor endividado, o servidor público, segue meu perfil, chama no WhatsApp e a gente vai fazer uma reunião por vídeo. Então, vai fazer reunião ou comigo, ou com a minha closer lá, que é a doutora Iandra, advogada, que atende, só tá ali realmente atendendo os nossos clientes. E aí a gente tem no escritório toda uma estrutura, né, para estar atendendo esse cliente remotamente. Então, eu tenho uma advogada que só atende o pós-venda. Então, o cliente já fechou o contrato com a gente, quer perguntar como é que está o meu processo, e normalmente quem está endividado é toda semana, quase todo dia, como é que está o processo? Por mais que a gente explique, ó, calma, não vai ser do dia para a noite, né? O processo não se resolve de maneira rápida. Eles têm essa ansiedade, então eu falei, não, a gente precisa ter alguém para dar esse suporte, né? Quase uma psicóloga. E aí a gente consegue atender 100% online. Então, quando o cliente às vezes fala assim, quero ir aí no escritório levar papel, eu falo, não, você vai vir aqui no escritório, tomar café comigo, conversar, conhecer o pessoal, mas não me traga um papel aqui que não tem nem arquivo mais para colocar papel. Tudo você vai mandar digital, né? Porque a intenção é justamente tudo já é digital, né? Hoje a gente já tem praticamente todos os processos são virtuais, né? Salvo aqueles que são bem antigos, que ainda deve ter lá no fórum algum processo de papel, mas tudo hoje é digital, então isso facilitou muito. Tem cliente que mora, um dos clientes, pessoa jurídica, a empresa é daqui do Rio, mas ele mora na Flórida. Então, isso também é bem interessante. A gente fez reunião, ele está lá na Flórida. A gente só tem que ficar de olho no fuso. Brasil também, né? Agora, advogando nível Brasil, descobri que a gente tem 4 fusos horários. Ah, Dani, você não aprendeu isso no colégio? Eu aprendi, mas tem muito tempo que eu saí do colégio, já esqueci. Mas a gente tem 4 fusos horários no Brasil, então a gente tem que ficar muito atento até na hora de audiência. As audiências também são virtuais. Quando não marca virtual, a gente peticiona informando, olha, o escritório no Rio. E aí, normalmente, o juiz faz de maneira ou híbrida, né, ou virtual. Se for um juiz que tem muita raiva de advogado, ele vai querer que seja presencial. Só que a gente contrata um advogado correspondente, a gente treina ali para audiência, ele faz a audiência e dá tudo certo. Tipo isso. Ah, bacana. A advocacia da Dani era a nível nacional, agora é internacional. Internacional, Tem até na praticamente. Flórida. Não, tem na Flórida, eu tenho 2 clientes da Flórida, eu tenho clientes de Portugal. Acho que o Lucas estava até lá no escritório, né, na época. De Portugal, não foi? De Portugal, que a Sim, gente eu fez. lembro. Tese do FGTS, né, revisão também, tudo que envolve dinheiro ali, a gente faz. Que era justamente uma tese que a gente achou que ia para frente, mas não foi. Quer dizer, foi, né? Só não vai pagar os atrasados, né? Ou seja, a Caixa Econômica, só para vocês entenderem um pouquinho dessa tese. A Caixa Econômica, ela fica com o FGTS dos trabalhadores. Só que esse dinheiro que a Caixa Econômica fica, ela usa para fazer mais dinheiro. Ela financia imóvel, ela faz tudo com aquele dinheiro. O seu dinheiro não fica lá guardadinho. Só que ela faz um índice de correção que era uma TR lá, que é a taxa referencial, e perdia para a inflação. Então, nem poupança usava o índice da poupança. E aí, um advogado, lembra que eu falei que os advogados têm que criar tese? Ele falou, opa, peraí que isso aqui tá errado, como assim? Aí ele falou, peraí que isso aqui, não,
tem que aplicar pelo menos o índice da poupança, né? Se fosse, então, com relação à inflação, seria maravilhoso. Mas, enfim, né? A gente já está querendo demais. Mas aí a tese meio que a gente ganhou, mas não levou. A gente ganhou por quê? Porque o STF entendeu que, não, realmente tem que aplicar o índice da poupança daqui para frente. E tinha muita gente que, se fosse aplicar essa correção de 20 anos aí, 10 anos, ia dar um dinheiro muito bom. Mas, enfim. Eu sabia, né, que o Caixa Econômica não ia perder essa, né, do governo. Não ia perder. Mas é interessante, gente, quando a gente começa a entender como é que funciona, né, que nem tudo está perdido, que você que está endividado, você consegue sim reestruturar sua dívida, é possível, não é rápido, não é fácil, tem que ter estratégia, tem que procurar também uma advocacia bancária assim, de excelência, que tenha ética, no mínimo, que tenha ética, porque tem muita gente fazendo muita besteira. E aí acaba chegando gente lá do escritório, já passei por tal escritório, não deu certo, tal. E a gente, não, calma, vamos refazer aqui. Alinhar a expectativa. Exatamente. Exatamente. E às vezes tem cliente que fala, na hora da reunião, falava assim para mim, mas se não der certo, pô, e se der? Sim. E se der? Essa semana mesmo eu fiz uma reunião com uma cliente e ela tava querendo desistir da ação, porque tava demorando. E aí eu peguei e falei, peraí, deixa eu olhar o plano de pagamento. Aí eu vi o valor da dívida e vi o quanto que seria reduzido. E se o nosso plano for aprovado, reduz mais de 400 mil a dívida dela. É como se o tempo não fosse passar se ela não fizesse, né? Exatamente. E aí eu falei com ela, olha só, você tem noção do valor? A dívida dela era quase 700 mil. E aí, se o nosso plano for aprovado, reduz 400 mil. Aí eu falei, 400 mil hoje, um Pix de 400 mil na sua conta. Ia ser um alívio? Ela, nossa, ia ser. Seria fácil de construir 400 mil? Né? Exatamente. Quanto que tem que se trabalhar? Para o banco é ótimo. Para o banco lucrar esses 400 mil em cima dela, ele só precisa que ela fique sentada em casa, não faça nada. E que ela fique dando hate aqui nos advogados, falando, isso não funciona. Ela só precisa disso. Se isso não for o banco fingindo ser hate aqui, ó, fazendo perfil falso, vamos deixa eu falar que isso aí não funciona. Então, assim, você só precisa ter paciência. Acho que primeiro ter coragem, né? Porque Dá o primeiro passo. dá o primeiro passo, né? É o mais importante para tudo. Sempre, tem uma frase que fala que quando a gente tem uma intenção, né? O universo ele vai conspirar em favor daquilo que você quer, daquilo que você almeja. Não é, eu tenho um sonho, vou pra lua e tá sentado no sofá. Não, qual é o seu sonho? O seu sonho, ele é possível? Hoje é possível uma pessoa viver sem dívida? Sim, porque existem pessoas que vivem dentro do orçamento sem dívida. Então, isso é possível. Pronto, aí. Então, é um sonho possível, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma educação financeira, eu vou procurar um advogado especialista para ver se eu consigo fazer uma revisão de algum contrato. Você tem que sempre procurar traçar, não um atalho, mas você traçar uma estratégia. Sim. É um mapa, é um roadmap ali. O que eu preciso fazer? Eu quero ser um advogado. Tá. O que você vai ter que fazer primeiro? Vestibular para direito. Se inscrever lá na faculdade, começar o primeiro período, depois o segundo. Você não sai advogado do nada. Eu quero ser advogado, eu vou lá e vou pegar minha OAB, vou pagar e vou pegar minha carteirinha. Então, tudo você tem que ter um plano. E é a mesma coisa para sair das dívidas. Então, o problema hoje, principalmente de aposta, é imediatismo. Tá ligado também, já tem estudo. Quanto mais ignorantes são as pessoas, não que o gerente, né, que é o caso aí do seu cliente, é exceção à regra, mas quanto mais ignorantes são as pessoas, mais elas apostam. Sim. Porque normalmente uma pessoa que já entende como funciona, né? Eu vou falar que eu nunca entraria no mercado de apostas, não como apostadora. Sim. Não como apostadora. Um site criando para ganhar um dinheiro, talvez, tô brincando, porque eu acho isso muito sujo mesmo. Inclusive, teve um rapaz influencer com mais de 1 milhão de seguidor. Espero que ele não esteja assistindo. Ele fez reunião comigo. Porque as contas dele foram bloqueadas.
E aí eu perguntei, é crime? Você está respondendo algum processo criminal e tal? Procurei saber, mas como é conta digital, acho que pela movimentação eles travaram. Sim, o gateway. Ele ficou desesperado. Por quê? Porque ele falou, eu te sigo no Instagram, eu sei que você entende. O meu estilo de vida, para eu vender o que eu faço, é caro. Eu tenho a mansão dele é alugada, o carro, a Porsche é alugada, tem as roupas, porque quando a pessoa vê ele na internet, ela quer ter aquilo que ele tem, mas não sabe que é tudo alugado. E ele ficou desesperado. E aí eu coloquei também um valor assim bem absurdo de ele pagar de entrada, porque eu não queria ele como cliente no escritório. Então, não queria de jeito nenhum. Ele fez um story, tu acredita que ele me marcou? E eu falei, cara, mas eu não quero nem o endividado que apostou, porque provavelmente não tem nem recurso, deve ter apostado tudo. E eu falei, ai, não repostei. Não repostei. Ficou lá a menção, mas eu não repostei ele. Aí o pessoal do escritório, caramba, nossa, ele tem 2 milhões de seguidores e tal. Eu falei, mas eu não quero nem o seguidor dele, eu quero. Porque se eu vou lá e reposto, alguém vai lá e clica e vê, né? E eu até falei, caramba, eu espero que nenhum seguidor dele venha pra virar seguidor meu, né? Ou até se virar seguidor meu, vai parar de apostar, ou vai parar de seguir ele. Porque não faz sentido. Aí você vê como é que funciona, né? Como é que funciona o marketing digital pra isso. Eu falei, gente, caramba. Um momento a vaidade fica tentada, né? Eu falo, caramba, é uma influência muito grande, mas é bet, não, esquece. É aposta, não vou. Cliente sujo. Cliente sujo no sentido de que não vai usufruir de nada que você aplica ali. É o tipo de cliente que acredita que a aposta vai tirar da dívida. E não quero. Não que eu não tenha cliente que esteja aí endividado por conta também de apostas, também tem. Mas aí não tem pra onde correr, eu tenho que ajudar mesmo e só vamos tentar ver. Pode ser que o juiz, algum credor impugne, fale, isso aí é dívida de jogo, mas aí a gente deixa pro processo, né? Deixa pro banco impugnar. Tem muita gente que fala, mas isso aqui você acha que passa, que não passa? Eu falei, vamos deixar pro banco impugnar? Se passar, tá ótimo. Vamos fazer exercício de futurologia, né? Exatamente. Então, é ansiedade, né? O pessoal já começa a ver. Quando o cliente começa a viajar muito, e se acontecer tal coisa, a gente faz isso. E se acontecer tal coisa, a gente faz isso. E se? Aí eu também vou logo no meu e se. E se não acontecer? E se não, eu já sou drástica. E se tiver uma invasão alienígena acabar com a Terra? Todo mundo morreu. E aí, o que a gente faz? Aí a pessoa, né, tô viajando. Então, vamos baixar a expectativa. Por quê? Ansioso, e gente, eu tenho ansiedade, o Lucas sabe. Meu psicólogo falou que eu tenho TAG. Transtorno de ansiedade generalizada. Isso aí. Isso aí, que bonito. Eu tenho isso. E aí ele falou, eu tava até conversando com algumas pessoas que eu falei assim, incrível, né? Porque o ansioso, ele vê sempre o cenário negativo. Ninguém fica ansioso falando assim, caramba, vai dar super certo, vai ter um Pix na minha conta. Esse não é um ansioso. O ansioso é sempre pra coisa negativa. Eu falei, qual o nome da pessoa que é um ansioso positivo? É o otimista. E isso não é nem doença. Olha que louco isso. É o otimista, é a pessoa que tudo vai dar certo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Cliente meu, 18 anos advogando, eu já peguei todo tipo de cliente que você possa imaginar, já passou no escritório. Os que são as pessoas assim mais otimistas, que são mais assim alegres pra frente, tudo dá certo. Até quando eu falo assim, acho pouco provável que a gente vai conseguir êxito. E eu tinha certeza, tipo assim, eu falei assim, pouco provável. Tem certeza que entrar com a ação? Eu acho que você não vai conseguir. A pessoa, não, vamos lá, vamos tentar. Consegue. Eu falo, não, gente. Isso é não. incrível. Isso é incrível. Não sei explicar. Tem que ter um estudo da ciência. Isso é incrível. Eu fiz um recente também. Isso a gente não consegue explicar, né? Porque isso não é objetivo, mas comigo é a mesma coisa. Eu tive uma decisão ontem, né? Eu até te falei. Foi da revogação. Incrível. Eu não pedi a revogação. Eu só avisei que apresentaria o cliente. O Ministério Público opinou favorável à revogação e o juiz revogou. Um processo que o cliente está sem
sem aparecer, né? Ele não é foragido porque ele estava trabalhando. Ele não sabia do processo. E o juiz revogou o mandado de prisão, sem eu pedir. Mas a Caramba. família é uma família fantástica. As filhas dele são fantásticas. Não, doutor, a gente confia em você, vai dar tudo certo. E parece que. A energia, né? A energia da Eu positividade não sei se isso é verdade. Se você me perguntar se eu Mas, acredito, eu mas não sei. Mas pelo tempo que eu trabalhei funciona. com a Daniele lá, eu consegui tirar um panorama ali, porque alguns que já chegavam o dia inteiro perguntando. O processo era indeferido, tinha que agravar, do agravo falava que não poderia ter interposto recurso, que tem que o juiz se retratar para. Assim, eu fiz um recente agora, o processo durou 2 meses. Tivemos dando moral ao cliente, só quanto que é, doutor? É X para entrar com a ação. Tá bom, quando tiver pronto, me avisa. Final do ano, mandei o Pix para ele. Ah, já acabou? Ele me perturbou em nenhum momento do processo. Falou, ah, faz aí. é porque a gente entende a ansiedade do cliente Uhum. também, né? Mas, Só acreditou, falando, tá bom, cliente, não pode tenha falar. dúvida. Se mudar, se um processo movimentar, você vai ser avisado. Ainda mais se você contratou um profissional competente. É verdade. Né, doutora Daniele, tem quantas pessoas no escritório, doutora? Hoje, na equipe, a gente também tem home office, né? Somos em 8. Somos em 8 no escritório hoje. Comigo lá presencial, somos em 6. 6. Ou Aí seja, tem também home office. tem todo, É. né, A gente é setorizado, aí a gente tem a Mari do financeiro, e tudo a gente só fala com um único número, né? Porque outra coisa também é que hoje os golpistas estão se passando por escritórios Brasil afora. Então a gente só tem um único WhatsApp. Então não tem como, o financeiro vai te chamar de outro número. Não vai. Vai falar com o nosso único WhatsApp oficial. Tem escritório que tem vários números. É um número para Se quem quiser tá mostrar, chegando. eu sou criminal. Lê pro Cadê? público aí. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Me chamo Edmo. Um amigo me passou seu contato. O senhor trabalha com redução de financiamento de veículos. Consegue. Cadê? Consegue uma análise no meu contrato? Vou tampar o número? Cadê? Ó, gente. Olha a hora. Ó, mas chegou agora, ó. Isso 16h58. provavelmente por eu postar algumas coisas com o Lucas, né? Que a gente tem Uhum. algumas parcerias juntos. Olha como o direito bancário, ele é uma área de prospecção muito, mas muito promissora. Porque Sim, realmente as pessoas, elas estão tendo uma dor muito grande. sim. Né? Como você falou da questão da venda, eu atuei como gestor comercial mais de 15 anos. E venda é dor. E o advogado, ele é como se fosse um médico. Ele cura a Exatamente. dor. A dor não é física, mas a dor, ela é emocional. A doutora Daniele, ela salva vidas, ela salva casamentos. Porque um casamento com 2 super endividados não tem tempo nem para ter felicidade. Não tem. Não tem. Mas, Paulo, dinheiro não traz felicidade. Mas a pobreza também não. Também não traz. Né? E a possibilidade de haver conflitos quando está faltando compra é muito maior. Quando Com a mulher certeza. sente dor, o filho sente dor, e o filho não consegue ter um plano de saúde, a chance de ter uma briga, uma discussão, ela é muito maior. Então, Descambando até pro divórcio. Não eles fizeram até um estudo com relação a divórcios, mostrando que a maior causa não é nem questão de traição, também é um número, mas é dívida. Dívida, infidelidade financeira. Isso eu tento convencer alguns clientes lá do escritório, porque tem esposa que não conta pro marido que está endividada, marido que não quer falar para a família, e eu vejo o endividamento como uma doença. E quando você tem uma pessoa doente na família, todo mundo tem que unir forças para ajudar naquele tratamento. Dívidas não tem para onde correr. É a mesma linha de raciocínio. Você vai ter que abrir. Mas o meu filho é pequeno. Conta para ele. A gente recebe X. Ele não vai entender. Ele vai entender. Explica. É uma criança. Explica lá para a criança. Os termos dela. Exatamente. Explica, a gente não tem dinheiro. Então, uma das coisas que eu vejo que está acontecendo muito é o que eu passei, eu não vou deixar meu filho passar. Aí vai se O que eu não endividar. tive, eu vou prover pro meu filho. Ele está endividado, não adiantou nada, vai piorar a situação do seu filho. É muito mais fácil a pessoa viver no mundo real do que ficar enganando o cônjuge, ficar enganando a família, falando que está numa situação, sendo que depende muito ali da ajuda da família. Então, às vezes, quando eu tento entender ali como é que está o grau de endividamento, eu já conversei ali com mãe que tem filho marmanjo em casa, que ela paga até a pensão que o filho
estava atrasado pensão alimentícia do neto. Ah, eu pago a pensão do meu neto. Ué, deixa seu filho ser preso. Ele tem que assumir a consequência. É por isso que continua aí, você sustentando ele dentro de casa. Ah, Dani, você fala isso pro cliente? Falo, porque ele tá me pagando para eu falar a verdade. Ele não tá pagando para eu resolver a situação. E a situação vai ser, às vezes, eu vou ter que falar algo que ela não vai querer ouvir. Ainda ganha um Ou bônus ele aí, não vai uma querer. orientação. Não, mas eu faço isso. Essa semana eu orientei também uma cliente. Eu falei, pô, interessante, você é professora? Ah, sou. Fui aposentada por invalidez, eu não posso voltar a trabalhar. Uhum. E ajudar em monografia? Não fazer, né? Mas dar consultoria. Falei, ó, na época de faculdade eu cobrava minha consultoria um salário mínimo. Hoje, quando está o salário mínimo, 1.500, você faz duas consultorias mês aí, R$3.000. Faz diferença? 3.000 aí, o Pix 3.000 na sua conta agora. A pessoa já visualiza. É mesmo? Ah, eu tenho um grupo aqui de ex-alunos, eu vou mandar mensagem. E aí, quando você conversa às vezes com o cliente, numa conversa, e diferente também às vezes, porque às vezes o pessoal da minha equipe, eles têm pouca idade, então eles não têm vivência de vida. Não passou ainda os apertos que eu já passei na vida. Então a gente já começa a ter uma visão, tipo assim, você pode fazer isso, ó, essa situação você faz isso, faz isso. Eu dei umas orientações e ela, nossa, como foi bom conversar, nossa, conversar com a doutora, eu sei que seu tempo. Eu falo, não, que é isso, eu tô me pagando pra isso. Tô aqui conversando. Então eu gosto, às vezes, de trocar algumas ideias com alguns clientes, que o processo já está em andamento, porque eu fico entendendo como é que tá a situação e começo a dar uma luz. Ó, você pode fazer isso aqui, ó. Isso aqui você faz isso aqui você faz aquilo. Porque, assim, eu sempre falo, conhecimento não serve de nada se não for compartilhado. E, às vezes, quando a gente está muito focado no problema, o que a gente foca expande. Cara, você está focado num problema, você não vai enxergar a solução. Às vezes, uma pessoa de fora vai te dar, às vezes, um insight que você fala, nossa, faz sentido. Não tem como ver a ilha dentro da ilha, né? É, profundo isso. Ó. Muito bom. Mas, gente, ó, já deu 1h40. Viu? Nem sentimos. Mas é. E aí, gente, vou deixar para o Dr. Paulo Rubim fazer um encerramento. Não, queria agradecer a todo mundo. Muito obrigado, doutor Daniele. Foi um prazer e, assim, muito enriquecedor a gente poder conversar sobre esse assunto que, como a gente falou no início, é uma lei nova, é tudo muito novo. Então, ter vocês como especialistas da área para desendividar o pessoal é muito interessante. A gente agradece demais. Vamos encerrar. E todo mundo, gente, siga doutora Daniele Rodrigues, doutor Lucas Neves. Siga o Instagram, lá tem dica todo dia. Eu sigo a doutora Daniele e, meu amigo, o que tem de histórias. Se você não se Meu amigo, minha amiga. Meu amigo, minha amiga, se você não endividar, meu amigo, não tem mais solução. Agora você pode maratonar as minhas lives, os meus reels, o YouTube, o TikTok, maratona aí os vídeos que você vai conseguir aprender alguma coisinha, vai agregar de valor, com certeza. Muito em breve no Spotify também, né? Tô no Spotify. Tá no Spotify. Tá no Spotify. Inclusive, os episódios daqui, eles vão em vídeo pro Spotify. Então, depois eu vou deixar... Tem até no meu destaque do Instagram, tem lá, DesendividaCast, aí tem os links para YouTube e para Spotify. Muito bacana. Show de bola. E, gente, foi um prazer muito grande receber vocês aqui. O Lucas já é de casa, mas o Paulo Rubim aqui. E ele é criminalista, né, gente? Então ele fala muito bem, essa oratória dele é maravilhosa. Se você, por acaso, matar alguém, brincadeira. Mas se você precisar de um advogado criminalista, siga Paulo Rubim. Qual é o seu arroba? Advogado Paulo Rubim. @advogado Paulo Rubim. Pronto. Não é DV, não. É advogado mesmo. Não é DV, né? Advogado Paulo Rubim. Pronto. Com M de Maria no final. Não é o Rubinho Barrichello. Pronto. Eu vou rápido. E a gente já coloca aqui também, já deixa aqui o arroba de todo mundo pra vocês seguirem. Show de bola. É sempre um prazer estar aqui. Tô uns 20 dias já sem ver a Daniela, já tava com saudade, mas tô sempre aqui podendo dividir um pouco de experiência, agregar um pouco mais e aprender sempre com todo mundo, né? Sempre um prazer estar aqui. Verdade, é muito bom. E, gente, até a próxima. Até o próximo episódio, né?